Bolsonaro voltou com o golpismo dele em plena véspera de 7 de setembro, hein? Olha, uma coisa antes do vídeo, se você é de São Paulo, 2 de outubro, 1399, deputado federal, seremos o terror do Bolsonaro lá em Brasília. Digo seremos porque sou eu e todos os inscritos do Plantão Brasil. Eu vou representar todo mundo que votar e tudo que vocês pedirem faremos lá em Brasília contra o Bolsonaro e para defender o governo Lula e os projetos do governo Lula. Então, em outubro, dê um voto aí. 1399. Agora, falar do Bolsonaro, da Rosa Weber, olha, tá um pânico em Brasília. E esse pânico foi o que levou o Bolsonaro a aumentar o seu golpismo nos últimos dias. Por quê? Porque a Rosa Weber, ela vai assumir o Supremo Tribunal Federal no dia 12 de setembro. Então, temos aí uma semana para a Rosa Weber assumir. Sai o Luiz Fux, que é um cara que o Bolsonaro até gosta. O Bolsonaro gosta do Luiz Fux. O Luiz Fux começou a ficar conhecido lá em Brasília como alguém que nas rodas lá da elite de Brasília, ou seja elite política ou financeira, que fala que o Bolsonaro é um cara bem intencionado. Alguém que fala que o Bolsonaro é bem intencionado agora, em setembro de 2022, depois de tudo que aconteceu, tem que ser um lixo do lixo do lixo. Esse é o atual presidente do STF. Vai sair o Luiz Fux e vai entrar a Rosa Weber. E o entorno do Bolsonaro teme que a Rosa Weber vai ser mais dura com ele do que o Alexandre de Moraes. Eles estão apavorados com a Rosa Weber. A Rosa Weber é uma das ministras do STF que tem mais decisões contra o Bolsonaro. Eu vou te explicar isso tudo aqui, você vai ver. O Bolsonaro vai entrar agora em período eleitoral com 2 presidentes de tribunais superiores que estão contra ele. E veja bem, estão contra ele não porque quiseram estar contra ele, mas porque o Bolsonaro os elege como inimigos. É o Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, e vai ser a Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, no STF. É péssimo para o Bolsonaro. Vamos lembrar, dia 12 de setembro, faltarão 20 dias para o primeiro turno da eleição. Então, em 20 dias, o Bolsonaro só vai ter inimigo na presidência das cortes. Então, qualquer tentativa de crime do Bolsonaro vai ser coibida, o mal vai ser cortado pela raiz. E eu vou falar, a Rosa Weber, quando ela fica brava, meu Deus do céu, sai da frente. O Alexandre é muito mais comedido, ele toma uma decisão dura, mas ele demora, você vê que ele espera, tudo mais. A Rosa Weber também, mas quando ela fica brava é igual a Alexandre, é pra cortar pela raiz. Eu vou te explicar isso aqui, antes eu peço que você se inscreva no canal, é um segundinho. Agora vamos falar, sem delonga, vamos falar aí da Rosa Weber, do Bolsonaro, do entorno do Bolsonaro. Vamos lembrar, sempre que eu falo entorno do Bolsonaro, eu tô falando de 2 grupos. Um é o grupo político, Valdemar da Costa Neto, Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros bandidos. Esses são o entorno político do Bolsonaro. Do outro lado, eles aqui, pro Bolsonaro falando uma coisa. Do outro lado, no outro ouvido dele, tem o entorno ideológico, como a mídia gosta de chamar, do Bolsonaro, que são os filhos dele, Carlos, Eduardo, Fábio Weingarten, esse pessoal aí que era olavista, esse pessoal que tá Damares, o pessoal mais Michele, mais da bancada evangélica ali que tá com o Bolsonaro, mas que é bolsonarista raiz. Esse pessoal fica no outro ouvido. Então, você já viu aquele desenho que tem um cara, ou filme, que tem um cara que tem um anjinho aqui e um diabinho aqui? O anjinho fala uma coisa e o diabinho fala outra. Pois bem, no caso do Bolsonaro temos os diabos daqui e os diabos daqui. É só diabo ali. Ali é o inferno perfeito, o Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro é a representação aí do demônio, né? O falso Messias. Então é demônio, demônio e demônio, no caso do Bolsonaro. Tá, aí... falando coisas diferentes. Aqui, o pessoal da ala política fala pro Bolsonaro, Bolsonaro, se acalma, calma. Olha, o Alexandre pode ter feito aí uma operação contra os seus amigos empresários que a gente não concorda também, você tá certo. Para conseguir falar com o Bolsonaro, tem que falar sempre que ele tá certo, não pode discordar dele. Lembre-se, quando você discorda do maluco, o maluco se torna completamente agressivo. Uma pessoa psicopata e louca fica agressiva quando alguém discorda dela. Então, para falar com o Bolsonaro, eles têm que concordar. Mesmo que eles discordem, eles têm que falar não só na mídia, mas pro ouvido do Bolsonaro, que eles concordam com ele. O Alexandre está sendo um ditador mesmo e tudo mais. Mas calma, Bolsonaro, para. Isso faz você perder voto, Bolsonaro. É ruim para você. Do outro lado, estão os filhos, principalmente o Carlos, esse pessoal aí, do gabinete do ódio, falando pro Bolsonaro, ô Bolsonaro, ó o Alexandre aí, ó, esse ditador, você tem que ir pra cima dele, Bolsonaro, tem que ir pra cima dele. Aí, imagine que desse lado aqui, se somaram ao Carlos e a esse pessoal
os empresários bilionários que tiveram a Polícia Federal na casa deles. Eles se somaram. Não pense que esse pessoal não tá ligando pro Bolsonaro e pros interlocutores do Bolsonaro dia e noite. Interlocutores dia e noite. Estão e pressionando o Bolsonaro aí pra cima do Alexandre. Então, o Bolsonaro tava naquela, vou, não vou. Por um bom tempo, o pessoal daqui da La Política conseguiu ganhar. E o Bolsonaro não tava indo pra cima do Alexandre. Porém, começaram a usar um argumento novo pro Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, é o seguinte, tem o Luiz Fux aí, na presidência do STF, tá tudo ok. O Bolsonaro, ele conversa com o Fux, eles conversam, dão risada, tudo mais. O Fux fala para as pessoas que o Bolsonaro é bem intencionado, ou seja, o Fux defende o Bolsonaro nos bastidores. Imagina um presidente do STF, o cara golpista, ameaçando o golpe de Estado, ameaçando a democracia, xingando o ministro do STF, xingando o presidente do TSE e o presidente do STF falando, ai, ele é bem intencionado e defendendo nos bastidores. Não vou falar o que eu queria falar, mas tá. Mas ó, veja bem, quando eu xingo aí o Fux, qualquer ministro, eu tô dando minha opinião, não ameaço ninguém. Essa é a diferença do Thiago pros bolsonaristas. Eles ameaçam de morte, falam. Eu dou a minha opinião. Pois bem, o Fux, lixo. Tá. Aí, vai sair o Fux, vai entrar a Rosa Weber. Quem é a Rosa Weber? Vamos lembrar. No finalzinho de 2019, o Bolsonaro ele assinou um decreto de armas que legalizava praticamente tudo no Brasil. Ele abria a porteira para as armas. Está aberta hoje ainda, mas caiu na mão da Rosa Weber rever aquilo. Rosa, vale ou não vale? Rosa Weber demorou um pouco, mas ela tomou uma decisão em que ela desfez todo o decreto de armas. O Bolsonaro teve que fazer um outro, muito menos abrangente, que é o que está valendo hoje, para contornar o corte da Rosa Weber. Aquilo foi uma derrota grande para o Bolsonaro, irritou o Bolsonaro. Ele não falou mal da Rosa Weber em público, mas ficou irritadíssimo com ela. Ele, imagina, ainda mais uma ministra mulher, o Bolsonaro ficou uma fera com aquilo. Hoje sim, você vê aí, tem mais de 500 mil CACs, colecionadores, atiradores e caçadores com armas, muitos deles fascistas. Eles não escondem que são fascistas, mas se hoje é menos do que o Bolsonaro gostaria que fosse, se hoje é menos, é por causa da Rosa Weber. Então a Rosa Weber fez ali um papel importante. Claro, o STF poderia ter feito, minha opinião, alguma coisa a mais para coibir isso, que tem muito bandido bolsonarista, terrorista, armado. Inclusive, agora o PCC e outras facções criminosas começaram a comprar armas legalmente. E aí, eu falei aqui algumas vezes, repito, quando um governo age por decreto para facilitar a compra de armas por facções criminosas, facções estão comprando armas com 70%, 80% a menos do que o preço que eles compravam antes, que tinha que ser contrabandeado e tudo mais, esse governo está financiando indiretamente as facções criminosas. Então o governo Bolsonaro financia o PCC indiretamente. O decreto de armas do Bolsonaro foi a melhor coisa. Quem adorou o decreto de armas do Bolsonaro, mais do que qualquer cidadão de bem, foram as facções criminosas. Falaram, pô, que bom, agora o nosso negócio que já era rentável vai ser mega rentável, ainda mais com um governo que é contra as drogas, aí que vai ser bom demais. O governo vai lá, aqui eles comemoram que apreenderam 1 tonelada de maconha e ali a gente compra arma a rodo e vende cocaína e transporta no avião presidencial se precisar. Ó, que bom, é o governo que acusa a esquerda de ter ligação com o PCC. Pois bem, outra decisão que caiu na mão da Rosa Weber foi sobre o orçamento secreto. Muita gente não lembra, mas no ano passado, o Bolsolão chegou a ser suspenso. No ano passado não, no começo desse ano, já estou perdendo a noção do tempo. O Bolsolão, que é o orçamento secreto, ou emendas de relator, como a grande mídia adora chamar, foi suspenso. Foi suspenso porque o governo Bolsonaro tinha sigilo em quem recebia quanto, a Rosa Weber falou. Então, tá suspensa a execução disso até que vocês emitam um relatório dizendo quanto cada senador ganhou, quanto cada deputado ganhou. Aí o Congresso Nacional se desesperou, o Bolsonaro ficou uma fera, o Bolsonaro começou a perder tudo no Congresso por 2 semanas seguidas. Aí o Arthur Lira articulou, junto com o Rodrigo Pacheco, que Rodrigo Pacheco, aquele que tá lá abraçando o Lula hoje e tudo mais, mas um dos maiores fiadores do governo Bolsonaro é o Rodrigo Pacheco, um dos que mais levou do Bolsolão é o Rodrigo Pacheco, um dos operadores do esquema é ele. Eles articularam para quê? Principalmente o Rodrigo Pacheco, que ele é mais calmo, ele é daquele jeito, o olho dele nem abre, ele fala calmo. O Rodrigo Pacheco foi lá e falou, olha, STF, os de 2020 não dá para saber, mas 2021, 2022 a gente pede aí 60 dias e vai mandar um relatório para vocês quanto cada um recebeu. E aí mandaram. E se hoje sabemos, por exemplo, que
então líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que tá lá pedindo voto pro Lula, fazendo L todo dia, falando que ele e o filho dele são lulistas. Se hoje sabemos que esse bandido recebeu mais de 200 milhões de reais só em um ano, é graças à decisão da Rosa Weber. A Rosa Weber jogou o Bolsonaro e Arthur Lira contra a parede. Ela teve coragem. Eu vou falar, dos 11 ministros do STF, se essa decisão aí cai na mão de um Fux, se cai na mão de um Fux, a gente não ia saber até hoje. Se cai na mão aí de alguns aí, não ia saber até hoje. A Rosa Weber, ela não dá entrevista, ela não fica batendo boca pela mídia, ela vai lá e faz. Ela vai lá, paf, dá a decisão. Também foi ela, no meio da CPI da Covid, que mandou a Procuradoria-Geral da República investigar o Bolsonaro por prevaricação no caso da Covaxin, porque um deputado tem provas de que ele avisou o Bolsonaro de que estava havendo crime e o Bolsonaro não fez absolutamente nada. A Procuradoria-Geral da República simplesmente enterrou a investigação, mas o fato de ter a investigação significa o seguinte, que no próximo governo, sendo outro Procurador-Geral da República, ele pode simplesmente puxar essa investigação, falar, opa, vamos investigar aqui se o Bolsonaro prevaricou ou não quando era presidente? Vamos investigar. E aí investiga, o Bolsonaro pode ser preso graças a Rosa Weber. Foi outra decisão que o Bolsonaro não gostou. Então, ela não é o tipo de ministra da STF que tem decisões mais ou menos. Não, quando ela vai pra cima mesmo, diferente de muitos outros que a gente vê aí. Então, o governo Bolsonaro tá apavorado. Começaram a usar isso que eu falei pra você agora, nos últimos 5, 6 minutos, é o que tá sendo dito pro Bolsonaro, por esse grupo aqui dos filhos, da política, nas últimas semanas. Pelo menos desde que os empresários sofreram a operação de busca e apreensão. Aí, o Bolsonaro, opa, peraí, realmente tá ruim aqui, eu vou ter que ir pra cima desse pessoal, porque se eu recuar, eles avançam. Então, tem essa em política. Quem recua, o outro lado avança. Se você recuar 10 passos, saiba, o outro lado vai avançar 10 passos. Tem gente que fala, dá um passo pra trás só se for pra tomar impulso. Eu te falo uma coisa, em política nem pra tomar impulso, viu? Não dê um passo atrás. Se você der um passo atrás, os outros avançam e você não vai conseguir o impulso. Então, o Bolsonaro sabe, ele deu um passo atrás, 2, 3, por conta das circunstâncias, ele começou a ficar cada vez com mais medo porque ele está realmente na iminência de ser preso a partir de janeiro. E vamos lembrar, agora falta o quê? Menos de 4 meses para janeiro, que é a prisão do Bolsonaro. Daqui 120 dias, talvez o Bolsonaro esteja na jaula já. Olha só que maravilha. Pois bem, então o Bolsonaro resolveu partir para o ataque. Primeiro ele falou mal do Alexandre indiretamente no evento, e aí nesse sábado ele estava num outro evento, ele falou sobre a operação de busca e apreensão e falou, aquilo foi a canetada de um vagabundo. Chamou Alexandre de vagabundo. Pô. Daí o pessoal da política faz assim, putz, tudo que a gente ficou meses falando, vai lá o Bolsonaro e chama o cara de vagabundo. Você vai preso, Bolsonaro, você vai preso. Não por chamar o Alexandre de vagabundo, mas porque tinha qualquer chance assim, de que ele não fosse pra cima com tudo, de que, você tivesse aí um tempo, pelo menos pra fugir do país em janeiro, não tem mais, viu? Porque você continua chamando o cara de vagabundo. Na véspera do 7 de setembro, os apoiadores do Bolsonaro financiando outdoor no Brasil inteiro com coisa... Você acha que o Alexandre não tá investigando? Você acha que você vê esses outdoors pró-Bolsonaro? Um monte de gente manda mensagem pra mim. Eu vou tranquilizar você aí que mandou mensagem pra mim, ou que pensou em mandar. Esses outdoors que você vê do Bolsonaro aí, convocando pro 7 de setembro, você acha que o Alexandre de Moraes não tá investigando quem é a empresa, quem pagou, saiu de onde o dinheiro, quem é o empresário, quebra o sigilo, é ligado com esses 8 empresários golpistas? Putz, pronto, vai acabar todo mundo preso. Vai faltar cadeia no Brasil pra tanto bandido bolsonarista preso. Aí o pessoal da política fala, pô, meu... Uma coisa, Bolsonaro, é você jogar esse pessoal todo tem uma expressão em inglês que é throw under the bus, é jogar embaixo do ônibus. É jogar na fogueira esse pessoal, joga eles aos leões e salva a sua pele. Outra coisa é você se enfiar no meio, se jogar os leões junto com eles. Aí não dá, Bolsonaro. Aí você se ferra. E é o que está acontecendo com o Bolsonaro. A situação dele cada vez piorando. Agora... espera aí dia 12 de setembro que vem a Rosa Weber. E temos aí, nessa semana, agora vai ter o 7 de setembro. Mas olha só como é o Alexandre de Moraes. Ele conseguiu fazer de maneira que hoje, eu pergunto pra você, você tem medo de golpe do Bolsonaro no 7 de setembro? Eu zero. Eu, Thiago, zero. Talvez um ano atrás, 6 meses atrás, em alguns momentos, os últimos 12 meses... Esse receio de alguma tentativa, não que ele vai conseguir, mas de uma tentativa do Bolsonaro, aumentou em alguns momentos, abaixou em outros, aumentou, abaixou,
mas hoje é praticamente zero. E sendo praticamente zero na véspera do 7 de setembro, é a pior coisa que pode acontecer para o Bolsonaro. Agora, veremos aí o que acontecerá tanto no dia 6 e 7 e 8 e principalmente depois do dia 12, que vai chegar a Rosa Weber, o terror do Bolsonaro. E veremos também o que acontecerá dia 2, porque espero eu que o Lula ganhe no primeiro turno. Lembre-se de uma coisa, viu? Cada voto que alguém der para qualquer candidato que não seja o Lula, para o Lula ganhar no primeiro turno, o Lula tem que ter 50% mais um, ou seja, ele tem que ter mais votos que todos os outros juntos. Então, se você que está me assistindo vai votar no Ciro, na Simone Tebet, na candidata do PCB, no PSTU, no Novo, não interessa. Você está ajudando o Bolsonaro a chegar no segundo turno, porque o seu candidato ou candidata não vai para o segundo turno. Quem vai é o Bolsonaro com o seu voto. O seu voto ajuda o Bolsonaro apenas. Então, não, mas eu vou votar no Ciro que ele tem o melhor projeto. Ok, seu voto está colocando o Bolsonaro no segundo turno. Não, mas eu gosto da Simone Tebet, ela é tão boa, ela tem um projeto feminista, não sei o quê. O seu voto nela coloca o Bolsonaro no segundo turno, e não a Simone Tebet, porque ela não vai para o segundo turno. Não, mas eu gosto do PCB, eles são esquerda, não sei o quê. O seu voto na Sofia Mansano vai colocar o Bolsonaro no segundo turno. Não vai colocar a Sofia, porque ela não vai para o segundo turno. Lembre-se muito bem disso. Qualquer voto que não seja no Lula, ou nulo e branco, ou não for votar, qualquer voto em qualquer um desses candidatos ajuda única e especificamente o Bolsonaro a ir para o segundo turno. Que isso fique bem claro. E lembre-se, não adianta só o Lula ganhar, ele precisa de base no Congresso, ó. Quem estará na linha de frente, espero eu lá em Brasília no ano que vem. Aqui, Thiago, 1399. Falou.